queria-vos falar muito brevemente de uma proposta que o Bloco de Esquerda faz, uma proposta concreta de saída de crise, e também queria-vos falar brevemente das opções que temos pelas frente. Bem sabemos que nos têm dito que seria a austeridade que faria Portugal sair da crise. Sabemos hoje que a austeridade empurra apenas o país para a crise. E, portanto, sabemos, como que ouvimos hoje aqui durante a tarde, sobre a necessidade de recusa da austeridade. Uma recusa séria, responsável, que recusa a austeridade permanente do Tratado Orçamental, dessa regra de ouro que impede os Estados de financiarem o seu Estado Social e que, portanto, de ouro não tem nada. É sim uma regra de chumbo que afunda o Estado Social, que afunda a democracia. Sabemos de todo o debate que tivemos hoje, mas sabemos sobretudo porque o sentimos nas nossas vidas, como a austeridade não pode ser o caminho para nada, é sempre e só o caminho da destruição. Nestes anos de troika, destruiu-se 500 mil de postos de trabalho. A imigração em Portugal está ao nível dos anos 60. Vejam como a austeridade pode ter os efeitos de uma guerra. Temos uma dívida pública que aumenta 130% do PIB já. E temos salários cortados a níveis que se consideravam inimagináveis. 30% dos salários já foram cortados. E vejam-se que agora até se apresenta como uma coisa muito boa ir cortar os salários a partir de 560 euros líquidos por mês. Onde chegaremos nós com este caminho? A verdade é que há duas opções. Há o caminho da austeridade permanente e há o caminho de decidir que chega de austeridade e que é preciso uma outra política. Lembramos-nos que Vítor Gaspar dizia que a austeridade poderia ser um caminho para resolver o problema da dívida pública se fosse uma austeridade imposta durante 20 anos, durante 2 gerações, sempre a aprofundar aquilo que estamos a viver. Vejam bem o que isso significa. Significa que nós começámos por cortar em salários de 1.500 e pensões, 1.000, vai agora nos 500 e pouco. Bem, onde nós chegaremos com esta austeridade por 20 anos? O que isso significa de destruição do Estado Social? Quem nos quer dizer agora que a austeridade pode ser caminho, seja na versão mais violenta ou numa versão mais boazinha, a austeridade será sempre austeridade e será sempre incompatível com o Estado Social, com a democracia, será sempre incompatível com o emprego, é sempre incompatível com as nossas vidas. Sabemos que neste caminho de 3 anos já que levamos, e agora no momento em que se chega ao fim do memorando da Troika, se discute então como é que vamos sair daqui. Bem, e a discussão tem sido uma discussão sobre o tipo de saídas em que se fala de um segundo resgate, como na Grécia, de uma saída de regresso aos mercados, como na Irlanda, ou um programa cautelar sonhado pelo governo português para o nosso país. Mas a verdade é que em qualquer destes caminhos de saída da austeridade, o que é prometido é sempre e só mais austeridade. Seja a austeridade versão segundo resgate, versão programa cautelar ou versão regresso aos mercados, o que está sempre em causa é mais perda de salário, mais perda de emprego, mais destruição do Estado Social. Vejamos, por exemplo, o caso da Irlanda. Na Irlanda, país do desemprego, país dos cortes salariais, saem todas as semanas do país milhares de pessoas. A imigração na Irlanda é já o dobro da portuguesa e a Irlanda tem metade da população. É este um caso de sucesso? Pode a austeridade alguma vez ser uma solução para quem pensa política e a sua responsabilidade na medida de gente, na medida da dignidade, na medida da democracia e da responsabilidade para com os cidadãos e cidadãs de cada país? E a resposta está à vista. É sempre. Na Irlanda, como na Grécia e em Portugal, a austeridade é sempre e só desemprego, destruição do Estado Social, cortes de salários e pensões, privatização de setores fundamentais. Aqueles que negam a evidência de uma dívida que é insustentável, porque a evidência aí está. E não há quem da direita à esquerda, economistas de todos os setores, não reconheçam que a dívida é insustentável. Quem nega esta evidência
e quer manter políticas de austeridade, com a chantagem da dívida, com uma cenoura cada vez mais longe de controlar a dívida, como hoje vimos aqui nos gráficos da Sara Rocha, como começar a dívida a diminuir está cada vez mais longe, na realidade ela só aumenta. Quem quer o caminho da austeridade e nega a urgência da renegociação da dívida, de facto o que está a fazer é a destruir emprego, a destruir salários, a destruir pensões, a destruir o Estado Social para depois do desmantelamento do Estado Social, para depois ter privatizado as funções do Estado e todos os setores que possam ser lucrativos, depois de toda a destruição, renegociar a dívida, porque a dívida é insustentável. A dívida pública portuguesa está num tal valor que, de facto, a pergunta hoje não é se será de ser renegociada. Não nos perguntamos hoje se vamos renegociar a dívida, perguntamos-nos hoje quando vamos renegociar a dívida e em que moldes é que vamos fazer essa renegociação. E é sobre essa proposta que eu vos quero falar. Sabemos hoje que a defesa de Portugal, a defesa do trabalho, do emprego, do salário, que a defesa do Estado Social e da democracia exige uma renegociação da dívida urgente que seja dirigida pelo Estado português, em nome de libertar recursos para o crescimento económico, para a sustentabilidade do Estado Social, para a criação de emprego. E é, portanto, com a responsabilidade de querer dar resposta concreta à crise que o país vive, que o Bloco de Esquerda propõe uma renegociação da dívida nos seus prazos, nos seus juros e nos seus montantes que possam ajudar Portugal a sair da crise. Não é uma resposta fácil, não é um caminho isento de dificuldades. Hoje, boa parte do que aqui debatemos, do que discutimos, das ideias que trocamos, são sobre essa dificuldade. Mas é o único caminho para a defesa do que é essencial, para a defesa do país, do Estado Social, da democracia. Defendemos uma renegociação da dívida nos seus prazos, juros e montantes, com um processo que passe pela negociação com os credores oficiais e com os credores privados, para reduzir a dívida a um montante que seja sustentável, tenha um peso na dívida sustentável, emitindo obrigações de tesouro de médio e longo prazo, com prazos a 30 anos, com períodos de carências de juros até 2020. Defendemos ainda o corte na totalidade do pagamento dos juros do empréstimo internacional, o da Troika, uma vez que estas instituições financiam-se na generalidade a 0% de juros. Esta renegociação deve ainda ter dois fatores essenciais. Por um lado, a indexação do pagamento de juros da dívida, dos bilhetes e das obrigações do Tesouro à evolução das exportações, para que seja sustentável. Por outro lado, também, é necessário pensar nos mecanismos para a proteção dos pequenos aforradores, que hoje não representam muito mais de 5% da dívida pública. A linha hoje traça-se entre a austeridade e o Estado Social. A linha hoje traça-se entre o futuro ou a dívida. É preciso escolher entre a finança e os povos, é preciso escolher entre o tratado orçamental, a austeridade permanente e a democracia. Sabemos o que escolhemos. Fazemos esse desafio. Se há urgência num consenso para tirar o país da crise, essa urgência é de renegociação da dívida. O Bloco de Esquerda apresenta a sua proposta aberta ao debate, à construção da alternativa, para que possamos aprofundar, para que nos preparemos para o que ela significa. Mas com toda a urgência de quem não desiste. Entre a finança e o país, escolhemos o país. Entre o tratado orçamental ou o Estado Social, escolhemos o Estado Social. Entre a defesa da Constituição ou a dívida, escolhemos defender a Constituição. Estaremos em todas essas mobilizações. Temos uma certeza. Este caminho não é um caminho fácil. Mas sabemos que manter a austeridade é ter todo o caminho da destruição para depois ter o caminho da renegociação, feito pelos credores e não feito em nome do interesse do país. E por isso, vamos a isso.
juntar forças, mobilizar, fazer proposta. Seremos mais. Acima de tudo, não baixar os braços. O futuro não está escrito, vamos resgatá-lo.